Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é domingo, dia 23 de maio, festa, solenidade de Pentecostes, com a qual nós encerramos o tempo pascal. Do Evangelho segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa se chama Pentecostes, porque o envio do Espírito Santo, conforme São Lucas descreve nos Atos dos Apóstolos, se deu durante a festa de Pentecostes, que era a festa inicialmente das colheitas, e depois, 50 dias depois da Páscoa, como o nome sugere, Penta, 50 dias depois da Páscoa, mas também depois com o significado do dom da lei, depois que Moisés, então, realizou a libertação do povo pela passagem pelo Mar Vermelho a pé enxuto, que marcou a festa da Páscoa judaica. 50 dias depois ele teria recebido as tábuas da lei. Então, Pentecostes se tornou a festa do dom da lei. E o Espírito Santo é visto como a nova lei, a lei de Deus no coração do homem. Então, São Lucas descreve este acontecimento durante a festa judaica de Pentecostes. Por isso, nós celebramos ainda liturgicamente a festa de Pentecostes. No entanto, este evangelho que nós ouvimos nos traz o Espírito Santo sendo enviado não por ocasião da festa de Pentecostes, mas no mesmo dia da Páscoa, no mesmo dia da ressurreição. Esse pode ser assim chamado o Pentecostes de São João. Pentecostes no sentido de ser o envio do Espírito Santo, o dom da nova lei, mas não no sentido de ter acontecido durante a festa de Pentecostes. São duas versões diferentes e, naturalmente, o que mais importa é o acontecimento e não o que reveste o acontecimento. Mas São João descreve o envio do Espírito Santo naquele mesmo dia, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, aquele mesmo dia em que as mulheres foram ao túmulo de manhã e não encontraram o corpo do Senhor. Nesse mesmo dia, ele aparece pela primeira vez e, neste dia, já nesta manifestação, então ele envia o Espírito Santo. É descrito de maneira muito simples, não com aqueles sinais que aparecem lá no livro dos Atos dos Apóstolos, as línguas de fogo que desceram e se colocaram sobre a cabeça de cada um deles, a ventania forte, o barulho, a manifestação das línguas e eles anunciando na própria língua e sendo compreendidos por todos, mas São João descreve pura e simplesmente dizendo que Jesus entrou, estando as portas fechadas por medo dos judeus, e disse: A paz esteja convosco, e mostrou as mãos e o lado. O Cristo ressuscitado é o Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Tendo ressuscitado, não anula a paixão.
porque a paixão é o grande ato, a grande hora de Jesus, na qual o Pai é glorificado. E ressuscitado, então, ele traz os sinais da paixão. Depois, os discípulos se alegraram muito por verem o Senhor, e Jesus novamente disse: a paz esteja convosco. E então ele diz, antes de tudo, fazendo um envio: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí então ele sopra sobre eles. Espírito quer dizer sopro, ruá em hebraico, quer dizer sopro, como espírito, aquilo que nós respiramos. E o gesto de Jesus, segundo São João, descreve o mesmo acontecimento realizado lá no princípio, na criação, quando Deus, para dar vida ao ser humano e para criar o ser humano, tirando-o do barro da terra, sopra nas suas narinas. O Espírito de Deus. Deus, no princípio, para criar, soprou o seu Espírito. Jesus, agora, para restaurar o homem decaído pelo pecado, Jesus, então, sopra também o Espírito Santo, mas de uma maneira totalmente nova. E, tendo soprado, ele diz, literalmente, recebei o Espírito Santo. E como consequência do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, o perdão dos pecados. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. O Espírito Santo é enviado para o perdão dos pecados. Numa das cartas, São João vai dizer que é o Espírito que nos convence, que convence o ser humano sobre o pecado. Mas não só nos convence sobre o pecado, mas também ele tira o pecado. Ele elimina de nós o pecado, pelo perdão, pela sua força. O Espírito Santo é enviado para isso. Quando, na liturgia da igreja, o padre dá a absolvição durante a confissão, ele diz exatamente isso. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Então, o Espírito Santo é dado para o perdão dos pecados. Este grande dom que a Igreja recebe para restaurar o ser humano, para que a Igreja seja portadora da redenção, inclusive pelo ministério da reconciliação, da confissão, inclusive, para que a Igreja seja também missionária. Eu vos envio, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. É uma grande alegria celebrar, então, este acontecimento, o envio do Espírito Santo, que para nós precisa, de alguma maneira, nos inquietar, mexer conosco. Eu penso que o Espírito Santo, para nós que cremos, para nós cristãos, de 2 a 1. Ou ele é muito íntimo de nós, se nós o conhecemos, sabemos quem é, nós sentimos sua presença, nos deixamos guiar por ele, ou então ele é um ilustre desconhecido para nós. Ou nós o conhecemos intimamente, ou então ele é um desconhecido e a gente nem tem experiência e apenas sabe falar sobre ele. Muito mais importante do que saber falar sobre ele é verdadeiramente sentir a sua presença. Ele foi enviado, o Espírito Santo nos foi dado. Ele é o dom que de maneira sacramental recebemos no batismo e mais perfeitamente no sacramento da crisma, que é também marcado pelas palavras do bispo, que ao nos ungir diz: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A sua multiforme se desenvolve na nossa vida através da abertura que nós dermos a ele. Seremos capazes de identificar a sua ação, ainda que nós não saibamos explicar de onde ele vem, para onde vai, como o vento, mas saberemos
se nós formos mais íntimos a Ele. Rezemos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.